Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo de português. Desta vez nós vamos estar falando sobre as diferenças entre adjetivos e locuções adjetivas, o uso de palavras com X e com CH, flexão de grau do adjetivo comparativo, quais as diferenças entre sentido denotativo e conotativo e também alguns plurais de algumas palavras terminadas em L e em U. Bom, vamos lá. Retomando aí um pouquinho do conceito de adjetivo, o que seria? O adjetivo é quando a gente indica uma qualidade ou característica do substantivo. E substantivo o que é? É o nome da coisa, do objeto, de algum animal, né? Então, o animal, por exemplo, é o gato. Ele é o substantivo, é o nome. Gato bonito. Bonito é uma característica ou qualidade, então é adjetivo. Toalha, o nome daquele objeto. Então é substantivo. Amarela, pode mudar. Amarela, vermelha, azul. É uma característica daquela toalha. O homem bondoso, né? Também é a mesma coisa, tá? Bom, agora que a gente já sabe o que é adjetivo e as diferenças de adjetivo e substantivo, vamos entender o que é adjetivo e locução adjetiva. Adjetivo é quando eu tenho um termo só, né? Uma palavra só. A locução adjetiva eu tenho mais de um termo, como a locução adjetiva, ela é composta por dois termos, duas palavras, que juntas, que se somam essas duas palavras, elas significam uma coisa só. E para que eu tenho essa locução adjetiva? Né? A locução adjetiva e o adjetivo, a gente difere simplesmente porque quando a gente vai escrevendo alguma coisa, eu sirvo para evitar a repetição de palavras. E lembrando que a locução adjetiva, ela vem acompanhada de da, do e o substantivo. Sempre? Não, na maioria das vezes. Isso é uma locução adjetiva. Vamos exemplificar melhor para a gente entender. Olha só. O adjetivo é um termo só, solar, né? A locução adjetiva, do sol. Ah, então, por exemplo, aquela área é solar, aquela área é do sol, né? Então, percebe que, ó, na maioria das locuções adjetivas acompanha de, da, do, né? E um substantivo. É uma outra forma de falar o adjetivo. A gente chama de locução adjetiva. Matinal, da manhã. Aquele café matinal, aquele café da manhã, né? Aquela viagem noturna, aquela viagem da noite. No adjetivo, onérico, dos sonhos. É a mesma coisa que falar dos sonhos. Bélico é a mesma coisa que falar de guerra. Digital é a mesma coisa que falar do dedo. Fluvial é a mesma coisa que falar do rio. Eólico é a mesma coisa que falar do vento. Aquático, no adjetivo, quando eu passo para a locução adjetiva, de água. No adjetivo, quando eu falo glacial, que eu passo para a locução adjetiva, que tem dois termos, é do gelo, do gelo. Adjetivo vespertino, da tarde. Matutino, da manhã. Paterno equivale à locução adjetiva do pai. Suína, de porco. Campestre, do campo. Materno, da mãe. Então, vamos falar, ó. Ah, aquele amor paterno. Então, aqui eu tô falando, fazendo um adjetivo, ó, paterno. Ah, ou então eu posso falar uma locução adjetiva, amor de pai. Ah, aquela era glacial. Aqui, ó, glacial é um termo só, então é adjetivo. Era do gelo, então eu tenho locução adjetiva, dois termos ou mais. Ar campestre, campestre é o adjetivo. Ar do campo, percebe que eu tenho dois termos? É o que? Locução adjetiva. Vamos falar agora sobre grau do adjetivo, comparativo. Então, ele se divide em três: superioridade, inferioridade e igualdade. Quando eu falo de superioridade, eu uso os termos mais que. Olha um exemplo. Minha mochila é mais pesada que a sua. A minha é muito mais pesada que a sua. Eu estou fazendo um comparativo de um ser mais pesado que o outro. Quando eu faço o comparativo de inferioridade, eu uso menos que. Inferior, menos. Inferior. Superior, mais, né? Super é mais. Inferior é menos. Então, olha um exemplo.
O lápis é menos bonito que a caneta. Esses são os termos que eu uso para falar de um comparativo de inferioridade. De superioridade, esses são os dois termos que eu uso. E do de igualdade? De igualdade eu uso tão ou tanto quanto. Então, olha só um exemplo da igualdade. João é tão inteligente quanto Pedro. Eles são iguais, né? São tão inteligentes, os dois são muito inteligentes, né? Um é tão inteligente quanto o outro, tá? Esses são os termos que eu uso quando eu quero fazer um comparativo de igualdade. É a mesma coisa. Bom, vamos falar as diferenças de palavras quando eu uso X ou CH. Depois de ditongos, palavras que tem ditongo, geralmente depois dos ditongos, que seria o encontro de duas vogais, eu uso X. Olha só, por exemplo, faixa. Olha o ditongo aqui, duas vogais. Depois eu uso X. Peixe. Olha o encontro de duas vogais aqui, eu uso o X. Frouxo. Olha aqui o encontro de duas vogais, eu uso depois o X. Palavras que iniciam com a sílaba me também usam o X. Mexilhão, México, mexerica, mexer. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, não, mexa significa que veio do verbo mexer. Então, por isso eu deixei no X. Porque lembra, quando eu tenho uma palavra que ela é com uma letra, todas as outras que derivam dela, elas permanecem com a mesma letrinha. Agora, aqui, mecha é um pedaço de cabelo. Mecha. Não é mexa, não mexa de mexer, né? De agitar. Aqui, a mecha é um tufo de cabelo, né? Um pedaço, um pouco de cabelo. Então, é com CH, tá? Palavras que iniciam em EN. Enxada, enxugar, enxaqueca, enxergar. Mas existem algumas palavras que se escrevem com CH, mesmo começando com EN. Quando é que eu escrevo com CH? Quando elas derivam de uma palavra que já se escreve com CH. Então, ó, a palavra cheio se escreve com CH. Portanto, enchente, encher, vem com CH. Palavras de origem indígena, africana ou inglês, estrangeiras, é com X. Xerife, shampoo, abacaxi, xingar, orixá. Outra coisa, vamos falar as diferenças e entender o que é uma expressão que tem um sentido conotativo e uma expressão que tem um sentido denotativo. Exemplo, o conotativo é quando eu dou um sentido figurado, é um sentido simbólico. São expressões que eu sinto com o coração. Então, de repente, eu tô lá, já tô de paciência cheia, eu falo assim, nossa, hoje eu só tinha pepino no meu trabalho. Então, pepino aqui, não é que eu tenho muito pepino, como é a tradução lá do dicionário. Pepino é um legume assim, assim, assado, não. O pepino aqui, eu quero dizer o quê? Que hoje eu só tinha problema. Então, o pepino aqui, qual era o significado dele? Era o significado de um legume? Não. O significado dele era o quê? Um problema. Então, o conotativo são expressões sentido figurado, é uma forma de falar. Agora, o sentido denotativo é quando significa exatamente como está no dicionário. Então, hoje só tinha problema. Se eu for procurar no dicionário a palavra problema, eu vou encontrar exatamente o significado dela, tá? Bom, entrando em outro assunto, vamos falar o plural de algumas palavras que terminam em L e outras que terminam em U. Palavras que terminam em L, no singular, quando ela vai para o plural, o L sai fora e entra IS. Exemplo, possível no singular, no plural, possíveis. Pedal no singular, cai o L e entra pedais. Palavras terminadas em U, no singular, com o mesmo som de L, é que eu vou... No plural, eu não deixo só o U, eu acrescento também o
S passa a ser U e S. Exemplo, mal no singular, no plural, maus. Grau no singular, no plural, graus, tá bom? Queria relembrar uma coisa com vocês que eu acho que é um tema importante aqui, sobre o comparativo. Olha só, aqui tem um exercício super bacana que fala para usar o adjetivo entre parênteses num grau comparativo de superioridade. Então, por exemplo, assim, ó, no sentido de superioridade de que é bom. Esse livro é melhor que o meu. No sentido de superioridade ruim, sua vista é pior que a minha. De mal, o gigante é pior que o fantasma, né? Pequeno, seu elmo é menor que o meu. Tá bom, pessoal? É isso aí. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.